Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho, e é sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar, é a rede também, né, que está sempre aí trazendo muita música e informação na medida certa, e a programação da nossa rede União, ela começa às 7 da manhã. Você que quiser ouvir, é só acessar Valdeir Carvalho Rádio Metrópole 7, ou então Rádio Metrópole 7 barra Valdeir Carvalho. Você vai acessar e vai ter o melhor da música e da informação. Bom, a gente vai falar também sobre política. Vocês sabem que a gente sempre conversou muito sobre política. Eu dei um tempo porque é lógico que a gente precisa compreender toda essa mudança que está se tendo. Não é uma mudança, né? É algo assim, se fala também de polarização, mas não sei se pode se chamar isso de polarização. Eu sei que isso está muito ruim para o país, né? Eu acho que nós não podemos ficar só presos ao que está aí. Precisamos ir um pouco mais além. Mas eu estou acompanhando o julgamento do Bolsonaro, estou vendo o julgamento sim, acompanhei as 4 horas de julgamento. E estou estranhando a imprensa, que me deixa um pouco, eu fiquei abismado e eu estou um pouco, assim, você fica assustado e depois reclama, né, da violência. Essa imprensa, ela não tem uma definição, o que de fato ela quer, né? Ou se quer sangue, né? Se quer guerra ou se quer paz. Eu acho que a imprensa tem que se definir o que ela quer de fato, porque você criticar o ministro Alexandre de Moraes por causa da conduta, né, que ele vem tendo no julgamento, ainda mais quando foi com relação a Bolsonaro, no mínimo é algo que a imprensa precisa se definir. Queria o quê? O que estava ali, né, quem estava presidindo o julgamento, o inquérito ali, não é um carrasco, né? Não é um carrasco, não é um sanguinário, não é um ser de outro planeta, pô. É um juiz, é um ministro do Supremo, é uma pessoa, é um ser humano. Ora, então, as críticas que estão sendo feitas ao ministro Alexandre de Moraes, que são infundadas, porque ele estava rindo, que ele estava muito bonzinho, eu não estou entendendo parte da imprensa, né? Queria o quê? Que ele torturasse, que ele fosse agressivo, que ele fosse mal educado com Bolsonaro, queria que ele chegasse lá e humilhasse Bolsonaro. É isso que essa imprensa estava querendo ver. É tanta raiva assim, é tanto ódio que queriam ver ali um linchamento público, porque evidentemente que o ministro Alexandre de Moraes, na sua condição, né, ministro relator, ele tem que ter uma postura, mesmo que seja uma pessoa que é tido como inimigo dele, ele precisa mostrar uma postura. Ali ele está revestido de uma autoridade. Agora, não quer dizer que é autoritário. Autoridade é uma coisa, ser autoritário é outra coisa, né? E ele não foi autoritário, ele exerceu e exerce uma autoridade, e que está sendo muito bem exercida mesmo, porque foi um comportamento, perfeito comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Sim, gostei muito, até porque o Bolsonaro, né, que foi julgado ali, que estava ali também no caso, é um ex-presidente da República, né, que realmente tem, né, ele tem um histórico como deputado federal, como vereador e como presidente da República, mas nós sabemos quem é o Bolsonaro. Todos sabem quem é o Bolsonaro. Então, quer dizer, também ele não fez coisa, tudo bem, pode, dentro de uma normalidade, não estou aqui apaziguando nada, mas ele fez o que fez, né, tirando a pandemia, que eu acho que é onde ele foi muito ruim na pandemia, mas ele fez uma coisa dentro de uma normalidade. Ele pensa, né, falou sobre, ou mencionou algumas coisas com relação aos golpes, merece punição. Se tem que ter a punição, tem que ter a punição, beleza. Mas isso também está dentro de uma normalidade, porque os seres humanos, querendo ou não, a sociedade,
a gente discorda, né? Tem opiniões, tem posições, né? E até porque eu acredito, né? Não estou fazendo tipo, eu acredito que o Bolsonaro, infelizmente, né? Ele também foi enganado. Ele foi enganado, porque eu tenho certeza que para ele ter tomado a atitude que ele tomou, que ele estava tomando, ele estava acreditando que ele seria apoiado, né? Queriam apoiá-lo até o final, naquelas medidas que ele vinha tomando. Só que, quando se aproximou ali para que as medidas fossem tomadas, muita gente pulou do barco. Na hora H, no momento final, pularam do barco, caíram fora, né? Caíram fora. Se isso também já não foi até uma coisa armada por parte daqueles que queriam o mal do Bolsonaro. Porque, não, pode ir que vamos te apoiar, pode ir que vamos te apoiar, faz que nós estamos contigo. Quando chegou a hora, pularam fora. E aí pularam fora e deixaram ele numa situação complicada, né? E aí o cara faz o quê? Entendeu? Então ele falou, não, agora ferrou, né? A situação ficou complicada. Mas, porque ele se cercou de pessoas erradas, né? Eu tenho certeza que pastores, né? Muitas pessoas dessas igrejas chegaram ali para ele, que faziam parte ali daquele meio político. Não, Bolsonaro, vai porque Deus é contigo, pode fazer que Deus vai te honrar, vai nessa tua força, vai nessa fé, faz assim mesmo, vai com isso porque vai dar tudo certo. E chegou na hora, acabou dando errado, né? Botaram isso na mente dele, porque eu acredito que o Bolsonaro tinha muitas intenções boas para o país mesmo, tinha intenção boas para o país, só que se juntou com pessoas erradas, né? E essas pessoas que estavam travestidas ali de ovelha acabaram sendo lobos. E no final de tudo, acabaram complicando, né, ali o governo dele e a própria conduta. Agora, esperar que o ministro, né, Alexandre de Moraes o tratasse, o maltratasse, né, poxa, de jeito nenhum. O ministro, né, ele estava realmente conduzindo esse processo, mas diante dele tinha um ex-presidente que precisava e precisa, mesmo com os erros deles, tem que ser respeitado, pô. Tem que ser respeitado. Ah, mas aí o Lula, não importa. O que eu vejo hoje é o seguinte, estão justificando os erros por causa de outros erros. Está errado. Não é só porque fulano faz que nós vamos fazer também, né? Pelo contrário, se fulano fez, é um problema dele. A conduta tem que ser diferente. Então, quer dizer, mas porque trataram o Lula, não importa. Trataram o Lula de uma forma, não importa. Aqui o tratamento tem que ser outro. Se erraram lá, aí tem que ser cobrado onde que o tratamento foi feito de forma errada. Mas aqui, o ministro Alexandre de Moraes, nem a extrema-direita, ela pode reclamar, né? Porque o ministro realmente foi muito sereno, muito tranquilo, permitiu a fala, deu, né, aos advogados toda a liberdade possível, toda, né? Ele não, em momento nenhum, você percebeu um ministro opressor, querendo impedir o tempo, atrapalhar o processo. Foi uma coisa muito excelente por parte do ministro. Gostei, ele deu realmente todas as condições favoráveis para que tanto, né, o que estava sendo julgado também falasse e também os seus advogados. Então, e na hora que o Bolsonaro, eu não vi falta de respeito quando o Bolsonaro fala, eu posso, né, fazer uma brincadeira com você? Eu não vi nenhuma falta de respeito, como eu estou querendo falar, porque foi falta de respeito, é um processo que não cabe a essas condutas, é porque o ministro também foi muito, porque se fosse com outros, né, uma pessoa que tivesse roubado aí no mercado, a conduta teria sido outra. Sai daí, pô, sai daí, né? Tá vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? O ministro falou, ele perguntou, posso brincar? Ué, é com você mesmo, né? Ele perguntou, eu te convido para ser meu vice. Não teve nenhuma falta de respeito nisso, nem desmerecimento ao ministro, né? Mas se ele usou aquilo ali como palanque, não importa, pô. Não importa que o ministro saiu muito bem também nesses tipos de pergunta, né? E quando foi também ali com os outros interrogados, até o Braga Neto, o ministro foi muito cordial, eu achei sensacional. Deu até a gente como telespectador, até eu como telespectador, eu consegui ver porque não tinha aquele peso, não tinha
aquela coisa negativa. Não tinha, né? Foi uma coisa muito boa de se ver. Assistir às 4 horas e assiste até mais, né? Desde que você tenha esse tipo de conduta. Então, ao ministro Alexandre de Moraes, parabéns. Parabéns. Bolsonaro também, conforme foi pela conduta, todo mundo estava esperando que ia tensionar, que ia se ter uma guerra, que ia chover, que ia sair raios e trovoada. Nada, 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 nada. Foi uma coisa muito calma, serena e tranquila, respeitosa de ambos a parte. Ah, mas o Bolsonaro falou isso, falou aquilo. Isso já está no passado, pô. Já falou. Então, o ministro Alexandre de Moraes soube muito bem conduzir, falando. Diziam que ele não podia presidir ali o processo, porque ele era um dos envolvidos em várias situações. O que acontece? Soube sim, cara equilibrado, pô, cara equilibrado. Mostrou um equilíbrio sensacional. Mostrou que está preparado sim, poxa. E não tem que ser tratado com ódio, não tem que ser dessa forma. Então, gostei muito. É lógico, nós sabemos, né, que o Bolsonaro, ele vai ser julgado, com certeza, vai se ter aí alguma coisa assim, alguma pena ele vai sofrer. A extrema-direita já trabalha com isso, já tem outros nomes. O que eu tenho observado muito também com relação à extrema-direita e à esquerda, ou direita e extrema-esquerda, é que a extrema-direita, ela consegue falar pela extrema-direita e ela cooptou a direita. Ela consegue falar tanto para a direita como para a extrema-direita. E isso não acontece com a esquerda. A esquerda não consegue falar para a esquerda e não consegue falar para a extrema-esquerda. Então, o que acontece? Aqui na esquerda você tem uma série de divisões, né? Tem uma série de ramificações. Então, é o que nós estamos vendo, por isso que a esquerda ela não vai, né, conseguir ter êxito, né, nas eleições para o ano que vem, devido a essa divisão. Diferentemente da extrema-direita, que conseguiu cooptar também a parte da direita, e realmente ela consegue falar, ela consegue se comunicar e vai ter êxito nas eleições de 2026. Mas dizendo, né, que foi muito legal, parabéns aí tanto ao ministro Alexandre de Moraes, e também ao Bolsonaro, porque conseguiram, né, se comportar como tem que se comportar autoridades, pessoas públicas. Tem que se comportar com ordem e com decência. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.